trauma facial tornou-se um assunto de grande relevância para o médico, sobretudo o que trabalha no setor da emergência, devido à sua frequência ser cada vez maior, principalmente nas últimas 4 décadas, estando intimamente associada ao aumento dos acidentes automobilísticos e da violência urbana. Quando esse paciente adentra o hospital, devemos sempre fazer a avaliação da face, identificando os aspectos da lesão, como força, local e o tempo de trauma, avaliação das possíveis lesões associadas, presença de corpo estranho e, em caso de grandes sangramentos, realizar pressão no local durante aproximadamente 15 minutos com ou sem injeção local de lidocaína com epinefrina. Fazer sempre a anamnese completa e o exame físico, avaliando presença da perda de pele, o tamanho da lesão, profundidade da laceração, avaliação das fraturas e avaliação dos pares cranianos. No exame de imagem, solicitamos em possíveis casos de fraturas ou corpos estranhos. Solicitamos, assim, raio-x e tomografia, em casos de lesões no terço médio da face, fraturas orbitárias, globo ocular e fraturas mandibulares. Bom, pessoal, é importante avaliarmos também a função neurológica desses pacientes com lacerações de face. Para isso, iremos avaliar o nervo facial e seus ramos, que seriam eles o temporal, o zigomático, o bucal, o mandibular e o cervical. Lembrando que o nervo da face ele passa pela glândula parótida. Uma vez então, para avaliarmos isso, iremos pedir que no exame físico o paciente contraia a testa e eleve a sobrancelha. Nisso avaliaremos a função do ramo temporal. Para avaliarmos o zigomático, iremos pedir para que o paciente abra e feche os olhos. No bucal, para que ele sorria. No mandibular, para que ele realize caretas. Já no cervical, para que ele contraia a musculatura do platisma. Uma vez que conhecemos a anatomia dos ramos do nervo facial, poderemos também realizar bloqueios regionais, que promoverão a anestesia locais desses pacientes. O primeiro bloqueio será realizado pelo nervo mental, aonde poderemos promover anestesia na região do queixo inferior ao lábio inferior. Uma vez também poderemos realizar o bloqueio do nervo supraorbitário, aonde iremos promover esse paciente uma anestesia de região de testa e de toda a face anterior do couro cabeludo. Por último, também podemos realizar o bloqueio do nervo intraorbital, que é realizado intraoral e irá promover a anestesia da região lateral nariz, superior ao lábio superior e inferior à órbita. Devemos saber quando indicar o encaminhamento para especialista. São algumas situações, como feridas no zigomático com lesão associada ao nervo facial, artéria facial ou glândula parótida, lacerações que envolvam a cartilagem nasal, asa do nariz e margem inferior do septo, lacerações de pálpebra ou órbita que envolvam a margem da pálpebra ou o tarso da pálpebra, gordura subcutânea protuberante ou envolve o canal lacrimal ou a glândula lacrimal. Feridas complexas que exijam extensa revisão ou que têm perda significativa da pele que possam precisar de enxerto, feridas com fraturas associadas, lacerações na linha do lábio superior, lacerações simples na face causada por mordidas de animais ou pessoas e pacientes com história prévia de formação de queloide. Além do mais, é importante lembrar da profilaxia para tétano. Ela é feita da seguinte maneira: em pacientes que têm feridas que são extensas e bem contaminadas, usamos a vacina e a imunoglobulina. Já em feridas limpas e menores, usamos apenas a vacina. Em relação ao antibiótico profilático, não tem justificativa utilizá-lo em todas as situações, mas algumas pode ser usado para diminuir o risco de infecção, como mordidas de animais ou pessoas, lacerações intraorais, as feridas que têm extensão para a cartilagem nasal, pacientes com contaminação excessiva das feridas ou que possuem insuficiência vascular ou imunodeficiência. O esquema deve ser amoxicilina com clavulanato 2 vezes por dia, de 3 a 5 dias. Anestesia local geralmente é suficiente para proporcionar uma analgesia na face, em qualquer pessoa.
Como usar? Lacerações pequenas, que atingem até o subcutâneo, menores que 4 centímetros, você pode infiltrar uma solução de 4% de lidocaína, 0,1% de epinefrina e 0,5% de tetracaína. Lacerações da mucosa nasal, você pode fazer um tampão embebido com lidocaína. Cuidado, se usar epinefrina em lesões muito grandes, há risco de isquemia. Em lesões maiores, você pode considerar um bloqueio regional. A sedação. Ela é usada para se ter o melhor resultado estético e conforto do paciente. É indicada nas seguintes situações: lacerações largas e múltiplas, lacerações em crianças pequenas que necessitam de aproximação mais precisa, lesões complexas que necessitarão de uma revisão, quando tem lesão associada como luxação, fratura com muito fragmento, etc., contaminação extensa e quando o paciente não é cooperativo. A lavagem em lacerações menores que 5 cm é feita com 150 ml de soro fisiológico 0,9 normal. Lacerações acima de 5 cm é feito com mais de 200 ml de soro fisiológico. Lacerações pequenas, pouco contaminadas e até 6 horas da lesão não precisam de irrigação. Preparo. Não tricotomizar o paciente e a excisão do tecido necrótico deve ser feito com muito cuidado para não lesar as estruturas associadas e se obter o melhor resultado estético. Sutura, via de regra, deve ser feito com um ponto simples. Sobre o trauma de língua. Ele é particularmente importante em crianças com trauma de alto impacto, por exemplo, acidentes automobilísticos, quedas da própria altura, golpes diretos para o rosto. E cuidado ao avaliar este paciente. A língua é altamente vascularizada e a hemorragia causada pode distrair a atenção de uma lesão mais grave. E sobre a irrigação da língua. Ela possui um plexo venoso altamente vascularizado e proveniente da veia jugular e também a artéria da carótida. E a avaliação inicial. Todo paciente politraumatizado vai receber o protocolo do ATLS, identificar os mecanismos de trauma, identificar as lesões potencialmente fatais e sempre avaliar as lesões associadas. Lembrar que ele é um trauma buco-orofacial. E quais são os objetivos da avaliação? Objetos perdidos na cavidade oral, fratura dentária, avulsão, fragmentos que possuem o risco de aspiração, oclusão dentária ou trismo e palpação da articulação temporomandibular em busca de fratura de côndilo. E na avaliação secundária, é possível reparar a laceração? Quais os critérios? Laceração grandes, maiores que 1 centímetro de comprimento, que se estende para as camadas musculares ou que passam por ela. Lacerações profundas na borda lateral da língua, abas grandes ou lacunas na língua, lacerações com hemorragia significativa, lacerações que podem causar disfunção se curada de forma inadequada. E quais são as avaliações? Lesões incapazes de reparo. Lacerações menores de 1 centímetro de comprimento, laceração não aberta, laceração avaliada para ser menor no julgamento clínico do examinador. Anestesia deve ser realizada infiltração, sedação em casos de criança e bloqueio do nervo alveolar inferior. Também deve ser realizado irrigação e debridação. Na sutura, deve ser utilizado fio absorvível Vicryl em lesões superficiais 3,0 ou 4,0, em lesões profundas 3,0 ou 2,0. Bloqueio do nervo alveolar. Por que deve ser bloqueado o nervo alveolar? Porque ele é ramo do nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. Antibiótico profilático. Indicações: feridas fortemente contaminadas, atraso no debridamento por mais de 24 horas, feridas associadas com fraturas de mandíbula, paciente imunocomprometido e ferimentos por mordeduras de humanos ou animais. Profilaxia antitetânica deve ocorrer em feridas sujas e crianças com dentes avulsionados. Cuidados pós-emergência. O paciente deve evitar comer ou beber até que o anestésico local tenha se esgotado e a sensação oral tenha retornado. A dieta deve ser pastosa nos dias seguintes para garantir uma rápida cicatrização. A criança deve ter uma boa higiene oral após a alimentação. Também pode ser utilizada a aplicação de gelo para prevenir edema na região da língua. O paciente deve ser aconselhado a procurar sinais de infecção na ferida, por exemplo, febre, aumento de dor
e edema.